A primeira semana da COP30 em Belém fica então com esse impasse. Até que ponto conseguiremos ter, já nesta primeira semana, ao fim desta primeira semana, uma definição para, como bem disse o Pedro Teixeira, quando chegarem as autoridades, os ministros de clima dos diversos países, como eles vão tocar essa segunda e última semana da Conferência do Clima aqui em Belém. Para a gente fazer um balanço dessa primeira semana, eu vou conversar ao vivo com a Renata Piazon. Ela é ambientalista e CEO do Instituto Arapiaú. Renata, muito obrigado pela sua presença no nosso CNN Prime Time. É claro que eu queria de você um balanço dessa primeira semana, mas como você enxerga esse impasse que nós tivemos até agora nesses pontos tão importantes? Financiamento climático, as metas de adaptação, se serão cumpridas ou não. Boa noite. Obrigada, Márcio. Boa noite. Um prazer estar aqui. Acabei de chegar da COP e para mim é uma COP inclusiva, é uma COP que deixa um legado para Belém, né? Acho que já nessa primeira semana, hoje a gente viu a Marcha Mundial pelo Clima que aconteceu, mais de 5.000 povos da floresta, a gente teve a maior presença de povos originários da história das COPs, então não posso começar deixando de falar do papel da participação da sociedade civil depois de 3 COPs em países autoritários, né? Então acho que Belém devolveu ao processo algo inicial, algo essencial nessa primeira semana, que foi a participação da sociedade civil. E aí a imagem mais emblemática dessa COP, que foi justamente ontem, né, a negociação do presidente da COP30, André Corrêa do Lago, com o povo Munduruku, em frente ali da Blue Zone. Uma foto que reabre esse debate sobre quem tem voz e precisa ter voz no processo climático global. Então, acho que a COP ela vai muito além da Blue Zone. Belém virou uma cidade-pavilhão, né? Então, tem dezenas de espaços liderados pela sociedade civil, pelo setor privado e que tem feito bastante diferença. Então, acho que como o próprio André diz, né, desde o começo, essa é uma COP menos de promessas, muito do que teve que ser negociado já foi negociado, é uma COP da implementação e é uma COP que até agora, na minha visão, tem mostrado uma governança claramente liderada pelo Sul Global. Então, volto otimista para essa segunda semana que a gente tem pela frente. Inclusive, dentro desse otimismo, a gente consegue colocar o bom lançamento que foi do TFFF, o Fundo das Florestas Tropicais, e também aquela padronização do mercado de carbono. Isso também entra no seu otimismo? Tudo isso lançado nessa primeira semana e que parece que houve uma certa tração, né? Sim, acho que foi uma semana muito forte para o financiamento climático de maneira geral. Acho que o TFFF ele já soma 5,5 bilhões de dólares, né? O objetivo é chegar a 25, mas havia uma expectativa de fechar essa COP com 10. Vamos ver sinalizações importantes que ainda estão por vir, mas a gente também teve movimentos importantes de bancos multilaterais que anunciaram um incremento, né, de investimento aí de 185 bilhões de dólares. Investimento do BID para adaptação urbana na Amazônia, a gente não pode esquecer que essa é uma COP na floresta. Investimentos, o anúncio do BID de 1 bilhão de dólares para adaptação urbana na Amazônia, ele é significativo, né? A gente está num território que 70% da população vive nas cidades. A gente teve também a primeira doação da União Europeia para o Fundo Amazônia e esse reforço agora de China, Alemanha e França nessa coalizão global de mercados de carbono, fortalecendo esse papel do Brasil como articulador, né? Então, acho que ainda que a gente tenha alguns entraves no campo das negociações, né? E acho que o principal entrave é com relação à agenda de adaptação, né? A definição dos indicadores de adaptação para a definição da meta global. Ainda assim, a gente vê um forte movimento aí de anúncios, de movimentos multilaterais, de setor privado, de setor financeiro. Então, acho que isso tem sido muito forte mesmo na primeira semana. Mas qual o tamanho da preocupação se, de repente, alguns países decidirem, não, vamos adiar esse negócio de metas de adaptação, não para agora, mas para daqui a 2 anos, como tem gente querendo propor? Qual o tamanho da preocupação se o tal do roadmap, se o mapa do caminho de Baku a Belém, onde a gente descobriria aqui em Belém de onde virão 1 bilhão e 300 bilhões de dólares para adaptação, para financiamento climático, se isso também for estendido para a próxima COP, que a gente não sabe se vai ser na Austrália ou na Turquia, se esse roadmap se estender. Qual o tamanho da preocupação nessas duas possibilidades de adiamento? Essa é uma agenda absolutamente prioritária, né? Se a gente for olhar a década 2030,
Esse é o principal resultado esperado da COP30, a meta global de adaptação, que é o GGA. A gente tem muitas siglas, né, no mundo do clima, mas ela realmente segue travada, é uma divergência sobre os 100 indicadores de monitoramento, e a principal divergência é entre os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento, né? Uma expectativa dos países em desenvolvimento de que os países desenvolvidos têm que pagar essa conta, e o grupo africano propôs prorrogar justamente por mais 2 anos, o que preocupa aí os países que querem fechar a decisão agora em Belém. Então é fundamental agora no campo das negociações o maior reforço para que essa meta global de adaptação saia esse ano e a gente consiga implementar uma agenda de adaptação juntamente com uma agenda de mitigação que também não pode deixar de existir, né? Renata, uma última pergunta. Agora com os ministros, as autoridades dos países, a gente está vendo uma grande movimentação agora aqui atrás. Definitivamente a reunião lá acabou. A gente tem que ficar na expectativa aqui se alguma coisa vai ser anunciada ou não sobre esse impasse dos 4 pontos fora da agenda. Aliás, qual é a sua expectativa? Será que essa reunião destravou algum desses pontos mais importantes, Renata? Vamos ver, acho que a gente ainda tem a segunda semana toda pela frente, né? Mas espero que sim. Eu acho que a minha expectativa dessa primeira semana ela é de um otimismo responsável, Márcio. Eu acho que eu definiria assim. Eu acho que Belém mostrou nesse momento que é possível fazer uma COP inclusiva, baseada em ciência. A gente tem pela primeira vez o pavilhão de ciências planetárias aí dentro da Blue Zone, né? Do ladinho de onde você está. A gente vê a ciência junto com os negociadores aí nos corredores da COP pela primeira vez, com o protagonismo dos povos da floresta e com soluções reais na mesa, né? Então, acho que a gente está nesse momento agora, em que a primeira semana foi uma semana para a gente mostrar que o Brasil não está aqui aguardando financiamento, o Brasil está aqui com projetos concretos que ele pode, inclusive, mostrar e alavancar para o mundo. E agora, essa segunda semana é a segunda semana para a gente fechar, né, com a chegada ministerial, as principais agendas abertas, agenda de financiamento, mercado de carbono e adaptação. Então, toda a expectativa para essa segunda semana agora.